Meu Deus, não fazem isso. 1975 a esta parte, e depois a ausência do uso capião como garantia de diversificação e promoção da agricultura familiar e rural. Pobres excluídos do orçamento. Parece paradoxal falar sobre a exclusão do pobre ambulante do centro do orçamento, tendo este país nascido sobre os ventos de uma partidocracia. Infelizmente, em 1975, Angola não nasceu como uma república, nasceu como uma partidocracia. E isso não é sustentado por mim, é pela lei constitucional do MPLA emprestada ao país de 75 a 2010. E eu passo a citar o artigo 60 da Constituição do MPLA, que diz o seguinte: o presente diploma entra em vigor às 0 horas do dia 11 de novembro de 1975, aprovado por aclamação pelo Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola aos 10 de novembro de 1975. Lê-se. Esta foi a primeira exclusão explícita do nascimento e proclamação de uma partidocracia, porquanto, no artigo 2º da Lei Constitucional, consta: toda a soberania reside no povo angolano. Ao MPLA, seu legítimo representante, cabe a direção política, económica e social da nação. E como prova, os autores de então, na arrogância de serem uma espécie superior, não tiveram sequer higiene intelectual para a promulgação e publicação serem impulsionadas por um Presidente da República, preferido que fosse António Agostinho Neto, presidente do MPLA. Eis a partidocracia. Está num texto que pode ser distribuído. E neste 1975, havia ilusão de finalmente os pobres, vindos do colonialismo, maioria da cidadania multirracial autóctone, que estaria no centro da preocupação governativa, como no seu orçamento. Leve engano. Os pobres foram relegados e excluídos de qualquer equação capaz de os empoderar na sua débil condição pela tribo político dirigente, quando institucionalizou discricionariamente as lojas dos dirigentes e lojas do povo. Isso blindou a tese de uma nova geografia jurídico-constitucional, com o governo a ousar criar 4 órgãos de soberania, contrariando a lógica de Charles Louis de Secondin, vulgo Barão de Montesquieu, que nos falava de 3: o poder legislativo, executivo e judicial. O MPLA juntou-lhe o mais pernicioso em qualquer projeto de país ou república independente: o Conselho da Revolução, inscrito no artigo 35 da Lei Constitucional de 1975, órgão constituído exclusivamente por membros do MPLA, blindado pelo artigo 38, que diz: o Conselho da Revolução exerce função legislativa, que poderá delegar no governo, define e orienta a política interna e externa do país, aprova o Orçamento Geral do Estado e o plano económico elaborado pelo governo, nomeia e exonera o primeiro-ministro e os restantes membros do governo sobre a indicação do MPLA, autoriza o Presidente da República a declarar a guerra e a fazer a paz, declarar o estado de sítio ou o estado de emergência e decretar a amnistia. Portanto, era o órgão mais importante. Não havia poder legislativo, executivo e judicial. Era um quarto, que era o Conselho da Revolução. Esta foi a forma como a partidocracia popular de Angola iniciou a sua cavalgada para excluir a plena cidadania, traçando um plano para o fomento dos pobres, ao invés de lançar sementes para um verdadeiro combate à pobreza. Desde 1975, o pobre nunca esteve no centro do Orçamento Geral do Estado, tampouco na geografia mental dos governantes, a não pautarem escolas públicas de excelência,
de nível regional e internacional. Hospitais com capacidade técnico-humana capaz de garantir a todos os cidadãos opção primeira quando acometidos de uma doença. Aliás, se um alto dignatário tiver uma unha encravada, é Portugal o destino mais próximo, nunca os novos hospitais. O governo não planificou a eliminação e ou a requalificação dos mocetes do gueto, pelo contrário, multiplicou-os com as piores condições de saneamento, energia e fornecimento de água. Aqui está acantonada a maioria autóctone que vive nos grandes centros urbanos. Não há economia se há incremento da pobreza. Mas, mais grave, foi a destruição, desde 1975 a esta parte, de forma consciente, danosa e dolosa, dos grandes parques industriais do Ambo, Benguela, Huila, Luanda, Uís, das grandes zonas agropecuárias da Sela, do Acucum, da Gabela, do Cunene, do Bié, de Luanda e de Benguela. Noutro extremo, vendendo-se o mar à União Europeia, o governo afundou a vida dos pescadores pobres por todo o litoral, assassinando ainda as grandes salgas de peixe e de sal, autênticas reservas alimentares à época, localizadas em Porto Alexandre, atual Tomboa, Baía Farta, Lubito, Benguela e Cacoal. Puseram um empreendimento nas salinas de Cacoal, lançando para o desemprego milhões de angolanos. De um país que produzia e transformava muita da sua matéria-prima, passou a dependente de importações, inclusive de cooperantes, que ajudaram a destruir o parque industrial, as agroindústrias de açúcar, em Benguela e Luanda, para o importar de Cuba. Destruíram lavras, fazendas, plantações e fábricas de café, do Ija ao Conza Sul, inutilizando-as, inclusive, a sua linha férrea do Ambuí para o porto do mesmo nome, hoje não funciona. O regime apostou na eliminação da agricultura familiar, proibindo a produção em larga escala do milho, base da alimentação de milhões, principalmente no Centro-Sul, tal como a destruição dos campos da capital da batata rena em Ecunha e outras regiões, e todas as fábricas de óleo alimentar vegetal e de palma também. Neste cenário, é difícil falar da diversificação da economia e do empoderamento de quem está no andar de baixo desde 1975. Como diversificar a economia se a base maioritária deste país é pobre e ninguém faz nada para ela deixar de ser pobre? Não é, pois, possível falar fora da órbita do subdesenvolvimento, que tem na sua gênese a pouca ou nenhuma industrialização, baixos indicadores de desenvolvimento social, vulnerabilidade nos setores de justiça e soberania económica sob domínio do capital estrangeiro, que é a nova colonização. Os nossos pais, nós mesmos, partimos para lutar com um colonialismo. Conhecíamos. Hoje, os nossos netos e bisnetos terão uma procuração irrevogável para lutar com pelo menos 8 colonialistas que detêm a soberania económica. Num país em vias de desenvolvimento, quando o Estado se demite de massificar a educação, o emprego e a saúde, é um país falhado, pois assentam nas suas teses do FMI sem filtro e do Banco Mundial, que torna a vida do pobre uma humilhação. Quando uma instituição doa dinheiro alegadamente para ajudar as pessoas pobres no campo, dando 15 mil
para duas pessoas se aliarem numa cooperativa sem nenhuma contrapartida é de facto o cúmulo, já não é da colonização, isso é da escravatura. É para estas pessoas nunca saírem daquele ambiente. Por isso, desde 1975, eu agradecia que alguém me dissesse qual é a senzala que se desenvolveu, qual é a senzala que tem casas pintadas, qual é a senzala que tem saneamento, qual é a senzala que as suas gentes riem ao acordar e ao dormir. Não temos. Portanto, nós regredimos 1000 anos. Ora, de um produtor de matérias-primas e por vezes com indústria no seu território, hoje transforma-se a terra que é negada aos pobres, aos estrangeiros, e eles produzem virado para as commodities, é para a exportação. Então nós exportamos banana e falta banana no país. Eles produzem e falta comida para aqui. É esta a geografia económica do regime. E tudo está na posse. Gabam-se de agora temos produção. Não, meus senhores, e vós sois políticos, nós não temos produção. Nós temos umas fábricas que estão implantadas em território angolano, que são fábricas nacionais. E seria bom que os políticos fizessem essa distinção. No nacional cabe tudo, no angolano não. Portanto, devia ser proibido que um país em desenvolvimento, que me desculpem os economistas, porque seguem muito a linha de Bretton Woods e do Adam Smith, nenhum país que se quer desenvolver devia permitir que os estrangeiros investissem a 100%. Principalmente naquelas economia primária, terciária, média. Devem sim vir, são importantes, mas em parceria com os angolanos. Senão, não teríamos o Japão, não teríamos Singapura, e no Japão estariam os americanos. Quer dizer, e a Toyota não se chamaria Toyota, chamar-se-ia James, não é? E não teríamos Hyundai, a Hyundai chamar-se-ia Collins. Quer dizer, então, se aquilo deu certo lá, é porque eles empoderaram, criaram boas universidades para os seus filhos lá, foram aprender e implantar, e promoveram e empoderaram o nacional. E não deixaram de dizer que o investimento estrangeiro é importante, mas é importante à medida que empodera. Quando se revogou a lei dos 38 e se implantou esta lei dos 6, nós vimos como é que é a aritmética do regime. Na aritmética do regime, 6 é mais sofrimento que 38 anos. E para quem lutou tanto com 38 anos, ver que o 6 suplanta, dói. Mas esta aritmética, que infelizmente nós também, que viemos daquele tempo, nós não conseguimos fazer estas contas, porque o MPLA é o único no mundo que consegue ter filhos que são mais velhos que as mães. E aqui tem muitas mães. E as mães têm que me ajudar a refletir isso. Como é que a mãe tem uma idade inferior ao filho? É como isso? Oh manas, oh mães, oh manas, é como? Porque dizem que Angola tem 48 anos, mas Luanda tem 448. Somos independentes. Como é que Luanda tem 448? Eu e este senhor estivemos no único Congresso Democrático do MPLA. Então, se a independência foi por ruptura, tudo é revogado. Se algo, veja, é um regime.
Portugal está a debater o Orçamento Geral do Estado. E o primeiro-ministro caiu. Todas as leis que estavam em curso caem. Então, afinal, tem razão quando vem um chidele de lá, diz: epá, a casa mesmo é minha, sai só. É legítimo, porque os nossos governantes continuaram a manter viva a província de Angola. Nós nunca saímos dela. Porque não sair do subdesenvolvimento com base nas experiências dos nórdicos e da Ásia, China, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Índia. E ainda tem Mahindra. Está a ver? Aprendeu com os outros. Mas Mahindra é de quem? É do indiano. Não é nacional. Não. Ah, não, já temos uma fábrica de mosaico. É de quem é? É do chinês. Impõe a lei da escravatura, os trabalhadores entram, não podem sair, não têm casa de banho, acertam no buraco. É verdade que pronto, a gente não reclama muito, mas está vendo? É isto. E por isso se pede aos senhores políticos que tomem uma outra intervenção. E os nossos pastores, padres, orem só mais velho, orem diferente. Porque vocês não estão a orar bem. De acordo com a Organização das Nações Unidas, países subdesenvolvidos são os que dentro de 3 critérios apresentam baixo desenvolvimento econômico e social: a vulnerabilidade econômica, produção agropecuária instável e agricultores pobres. Temos isso tudo. Fragilidade social, educação, saúde e condições sociais fracas. Nós somos campeões. Baixa renda, produto interno bruto abaixo dos $350, quando o recomendável é estar acima dos $900. E Angola é um país rico no subsolo, com dirigentes mentalmente mirins acima do solo. Saímos de uma colonização portuguesa e estamos numa outra, em que a terra está de novo na posse de colonialistas, como os chineses, eritreus, mauritanianos e todos os gianos que islamicamente agora nos oram e até reproduzem mesquitas que não dão direito a uma sala de culto nos seus países. Cadê a reciprocidade, meus senhores? Vós sois representantes. Os países mais desenvolvidos não passam alguns de 10 igrejas, 5, 3, não morrem. Angola e Luanda têm mais igrejas que escolas. Há bairros aqui, Luanda, tem mais igrejas que escolas. Toda esquina tem uma igreja. Sai! É a Ana Maria que está no carro do marido. Não, é o pastor. Orai, agora vem. Estás na boa. Quer dizer, é terrível. É terrível. Ora, pobre não beneficia do petróleo, mas paga impostos. E vai ficar ainda mais pobre quando o Banco Mundial, padrinho do executivo, até o Banco Mundial, disse, e aqui foi falado do Fundo Soberano, o Banco Mundial disse que o PIB é um logro. O PIB, do ponto de vista jurídico, é um crime, porque foi tomado por um ato provisório, e os senhores deputados esqueceram-se de pôr isto como reclamação. O ato provisório tem uma vigência de 60 dias. Devia ser transformado em lei. E está a vigorar. Não há futuro das gerações. Disse o companheiro ele, Chico Viana e Justino Pinto da Grava.
porque está-se a comer. Quer dizer que aquele menino, eu pensei, eu condenei, eu critiquei, eu meti um processo, com a exceção do Zeno, porque eu pensei que ele, pela sua juventude, fosse entrar no Fundo Soberano e fazer orgias. Mas afinal o menino deu certo. Recebeu 5 mil milhões e aumentou. E só não aumentou mais porque quebraram o financiamento que estava em curso. Senão hoje nós já teríamos 12 milhões. O Banco Mundial reivindica, entretanto, que o fundo poderia estar em 6 mil milhões e meio se não houvesse a pimbada do PIB. Portanto, o povo paga um PIB que não beneficia. O PIB não invadiu nenhuma zona pobre para empoderar. Não. Angola lidera países subdesenvolvidos. Segundo a ONU, Angola se prepara para inaugurar mais um elefante branco, o aeroporto internacional a que deram o nome de Agostinho Neto, localizado numa zona de extrema pobreza, bem, lidera os 3 critérios que classificam os países como subdesenvolvidos. O índice de desenvolvimento humano é 0,58. À frente do Haiti, do Afeganistão, Ilhas Salomão, do Níger, Serra Leoa, Mali, Nepal. Tão boas companhias vosso governo, no pior. Ora, mas nós poderíamos ir buscar experiência de países com maior desenvolvimento, como a Noruega, a Suíça, a Austrália, a Irlanda. Não é? E, infelizmente, não é isso que nós queremos. Angola tem hoje indicadores sociais e econômicos muito baixos, vergonhosos, danosos e dolosos. Basta olhar para o aumento exponencial do orçamento, para os órgãos de defesa e segurança, que contrastam com as mais de 5 milhões 850 mil crianças que estão fora do sistema de ensino. E 50% das crianças nascidas em Angola que nunca receberam uma vacina. As taxas de natalidade e mortalidade são elevadas, numa demonstração clara de incompetência governativa, responsável pela fome, subnutrição, miséria e desemprego, que leva a maioria dos pobres a comerem contentores em monturos de lixo. A imagem que vale mais que 1000 palavras foi retratada na réplica da mensagem à nação feita pelo líder da oposição, quando mostrou os tambores do PIB e a gente escravizada por este PIB. Portanto, para que falar desta realidade que foi mostrada na réplica de Adalberto da Costa Júnior? Uso capião. A ausência do uso capião como garantia de diversificação e promoção da agricultura familiar. Pode parecer estranho a abordagem do conceito do uso capião, mas ele deve navegar no oceano mental dos políticos patriotas, porque impeditivo para qualquer projeto de diversificação da economia, principalmente se tivermos em linha de conta que a nossa assenta na agricultura familiar, na pecuária familiar, de consumo e de venda e de manutenção de estados. É preciso saber que há comunidades que criam gado para manter o seu estado e que o consomem muito pouco. Em Angola, país rico, continua como na Angola, província ultramarina de Portugal ontem. O regime atual retirou um direito fundamental aos autóctones, que é o uso capião, o direito de um cidadão ver reconhecido, à luz do direito positivo, a propriedade de bens móveis ou imóveis em decorrência do uso continuado
de gerações e gerações durante longos anos de posse. O artigo constitucional 98 da Constituição é vago, é ambíguo e não protege o pobre e os angolanos. Porque tem vergonha de falar do direito à terra, porque diz que a terra é propriedade originária do Estado. O Estado confunde-se com um ente menor, o regime, o executivo. Eles são o Estado, quando o Estado deveríamos ser todos nós, população e território. Então eles dizem, tal como os portugueses faziam, a mesma coisa. A terra é propriedade originária do Estado e integra o seu domínio privado com vista à concessão e proteção de direitos mundiais. Quer dizer, é discricionariamente. Nenhum dos senhores aqui que se gaba de ter terreno, o meu avô deixou terreno, deixou... Não. Vocês só estão lá ocupados. Porque na hora, no dia seguinte, muitos de nós já foi assaltados por um chinês que nunca veio a Angola, nem conhecia o Ambo. Não é verdade? Como os cubanos. Conhece o Ambo? Como não conheço? Não conosco? Conosco sim. E como te foste ao Ambo? Conho de bote. Eles inauguraram, não é, a linha marítima Lubito-Ambo. De fato, é para ver como essa gente não tem contato. Portanto, nós somos um Estado exclusivista, discriminatório, que exclui o direito dos povos poderem ver reconhecido as suas terras e poderem valorizá-las por via disso. Valorizarem os camponeses e agricultores rurais também, para qualquer financiamento ou empréstimo bancário. Como é que você, pobre, pode ficar rico? Nós vimos, os maiores ricos de Portugal foram criados por Salazar. Eram mataruanos, não tinham a quarta classe. Mote e Companhia de Amarante, Soares da Costa. Foi utilizando o uso capião, a terra herdada, que eles valorizaram. Os manos que no Brasil têm a barra, foi herança. Ficaram bilionários. Aqui, como é possível admitir que o nosso camponês alguma vez vai poder viajar, comprar os sapatos como ele quer, não ser dependente de ajuda e de ações de campanha? Quando nem a terra está lá é dele. Mas há 48 anos que nós conhecemos o nosso camponês, todos os anos conduz. O que é que faz? Quem impõe o preço não é o camponês, é quem vem na cidade. Portanto, é esse empobrecimento sistémico que está a ser feito. Portanto, o Instituto do Uso Capião é uma das formas originárias de aquisição, através da posse contínua de boa-fé, da propriedade de bens móveis e imóveis, que num programa de diversificação da economia lhes permitiria discutir e ter capacidade de recorrer a empréstimos bancários com um bem que o Estado até hoje lhes nega. Ora, o Estado reconhece e garante o direito de propriedade privada sobre a terra, mas é sempre de forma discricionária. A terra, para nós, devia ser propriedade originária do povo. E devia haver uma revogação urgente da Constituição para inserir nela também o Instituto do Uso Capião, que só tem vigência legal no Código Civil. No caso angolano, ele está capitulado no Código Civil português, adotado por Angola até hoje, pelo regime. E na sua ossatura, ele está no artigo 1287, que diz o seguinte, para ver como é que, no tempo colonial, nenhum autóctone poderia pedir a legalização da terra. Estava impedido. Por isso é que o Código Civil era o instrumento legal que demorava mais tempo a entrar em vigor nas colônias e não era
por promulgação do chefe do governo. Salazar impunha tudo para Portugal, mas aqui era o ministro do ultramar. E diz que a posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição do direito a cujo exercício corresponde à sua atuação. Ora, e quem é que tem a capacidade de adquirir? Aproveita todos os que podem adquirir. Aproveita todos que podem adquirir. Mas depois tínhamos um artigo que era letal no tempo colonial, que era o 1290. Os detentores ou possuidores precários podem adquirir para si, por uso capião, o direito de possuir, exceto achando-se invertido o título da posse. E era aqui que tínhamos a pista aberta para a colonização. Aliás, se o colono não tem a posse da terra, não tem colonização. É o mesmo que estamos a ver agora em Gaza. Como se vê, as ilucubrações jurídicas aqui conceituadas nestes artigos eram elementos limitativos para que os autóctonos angolanos pudessem usufruir do direito de propriedade. E quando o atual executivo vai da mesma senda ao não revogar estas normas coloniais, pelo contrário, dando-lhes substância de a terra ser propriedade originária do Estado, aqui entendido o Estado como partido governante, temos que um dos grandes objetivos de luta, desde os nossos reinos e micronações, o direito à terra, 48 anos depois, não pode ser alcançado. Por esta razão, o agricultor angolano é pobre e as sanzalas o são igualmente. E isso inviabiliza a diversificação da economia, porque ela não pode ser feita com milhões de pobres, estando a terra, minas, fábricas, economia nas mãos do capital estrangeiro, que opera com entidade a 100%, ferramenta que inviabiliza a saída do país do subdesenvolvimento abjeto. Isto torna-nos pobres, excluídos e cidadãos sem perspectiva e sonhos, senão os de indignação e revolta, por impávidos e serenos, se ver a soma de 500 aos 48 anos, colonialmente impostos, comemorados garbosamente, as datas coloniais, ao ponto de dizerem ter o país 48 anos, mas Luanda 448, tal como outras capitais e cidades, numa clara representação do uso capião colonial. A propriedade deles, mas a posse é de milhões discriminados. Daí a referência. Portanto, nós temos, neste momento, taxa de mortalidade em 2021 foi de 8%, 8 por 1000 habitantes. A taxa de natalidade foi no mesmo ano de 38,8 por 1000 habitantes. Em média morrem 255 mil pessoas por ano, nos últimos 10 anos. O número de nascimento foi de 1.222.400.000. A idade média diminui em 0,28 anos de 2012 a 2021. Tem razão o companheiro Justino Pinto de Andrade numa referência à mensagem à nação. 68% dos habitantes vivem nas grandes cidades, um aumento de 4% ao ano, porque a esperança no interior da cola profunda diminui e nós precisamos, de facto, de muitos psicólogos e sociólogos. Muito obrigado e as minhas escusas pelo aumento. Como podemos perceber, são grandes os desafios da economia de Angola e precisamos estudar como é que o Orçamento Geral do Estado nos permite vencer estes desafios. E fomos, portanto, abrilhantados esta manhã com grandes preleções que discutem em diferentes perspectivas estes desafios, mas como disse o Dr. William Toné, os nossos corpos já reclamam outras coisas.
a biologia já está a fazer cedências e, se continuarmos assim, talvez não entendamos convenientemente os desafios que se abrem à economia da Angola. Devemos proceder agora ao debate, mas, dado adiantado a hora, vamos agora para o almoço e logo a seguir voltamos. Temos espaço de 1 hora para o almoço. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,